TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos. Iniciamos agora o programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus, o nosso Criador, o nosso Senhor, possa abençoar grandemente a cada um que está assistindo e acompanhando nesse momento. É com grande alegria que hoje nós recebemos a nossa irmã Isabel Costa, de Brasília, Distrito Federal, que há muitos anos tem perseverado na comunhão com o Senhor, tem perseverado na palavra do Senhor Jesus, mesmo distante de toda a irmandade, mas está ali naquela cidade, perseverando na palavra de Deus e deixando o Senhor conquistar cada vez mais o seu coração, e toda a sua família serve a Cristo Jesus. E é um exemplo, para todos nós, como nós podemos ficar firmes no Senhor, com a palavra, buscando o Senhor, que nós vemos que o nosso pastor, ele está dentro, O nosso pastor é Cristo, e nós muitas vezes achamos que precisamos de pessoas, de coisas, de uma estrutura presencial, quando na verdade o que importa mesmo é a nossa consciência para com Deus, o nosso coração vivo para Deus e com realidade que nós precisamos desse Senhor, Nós temos Cristo dentro de nós, temos a palavra, temos a Bíblia e graças a Deus temos o apoio hoje, da Rádio, TV Menorá, enfim, sempre temos o nosso alimento. Eu gostaria de convidar a todos a abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então o Senhor, ele tem um poder a se manifestar na vida de cada um de nós. E que nós possamos ser essas pessoas que deixam o Cristo fluir, que deixa o Senhor viver através de nós. Então, nós queremos ouvir um pouquinho a nossa irmã Isabel, que veio de tão longe para estar aqui no encontro do presbitério. Nós aproveitamos para que ela pudesse também falar um pouquinho da sua experiência de vida, como foi que o Senhor a resgatou, para conhecer um pouquinho a história dos nossos irmãos. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, irmã. É um prazer estar aqui, a gente pôde receber o melhor aqui esses dias, O ministro Sérgio convidou a gente para vir aqui para a reunião e que bom que deu certo, A gente pôde estar aqui em comunhão com vocês, e a gente está tendo umas experiências maravilhosas aqui, Muito bom a gente ver os presbíteros, compartilhando as experiências deles em cada cidade. A gente assistir também os louvores, que a gente sempre assiste os louvores pela internet, Tem muita bênção, mas ao vivo, irmã, é uma bênção, sabe? Que capricho dos irmãos, Que coisa linda a gente ver, todo mundo tão engajado nas coisas do Senhor e, foi muito tocante, para mim, importante essa parte do louvor, foi uma alegria muito grande ver cada um, dar com tanto carinho, dar o seu melhor, para o Senhor, Deus renova, Quando nós estamos juntos, a gente vê que realmente a gente é corpo de Cristo. Amém, é isso mesmo. E é muito bom, a gente sentir, os irmãos pertinho, Cada abraço, cada sorriso, cada acolhimento, uma bênção, A começar pelos irmãozinhos que foram nos buscar ali, em Porto Alegre, Eles moram em Portão, irmão Júnior, irmã Rúbia, uma bênção, eles foram lá nos buscar, nos acolheram, E a gente nem conhecia os irmãos, E parece que a gente já se conhece há muito tempo, Porque a gente vê que é o mesmo pensamento, a mesma vontade. E quando a gente compartilha as coisas, que a gente vê que realmente é um corpo, irmã? Uma bênção. Então, irmã Isabel, como que foi? Nós vamos agora falar um pouquinho de tempos atrás, que eu acho que são vários anos, que vocês aceitaram o Senhor. Como foi esse momento? Como era a tua vida antes de Jesus? E como foi que Deus resgatou a ti e a tua família? Amém. Bom, irmã, eu fui criada num lar espírita, E a
assim, a minha avó, ela era da direção de um centro espírita lá em Brasília, muito antigo, e eu tive muitas experiências do espiritismo dentro da minha casa, assim. Mas eu nunca tive interesse pelo espiritismo, algo dentro de mim meio que me afastava daquilo, porque o espiritismo na minha casa foi um desastre, assim, né? A gente via a saúde indo embora, o dinheiro indo embora. Então, assim, foi muito ruim essa experiência que eu tive e acabou que eu sempre quis me afastar dessas coisas do espiritismo. E então, eu sempre tive vontade de... Assim, eu tinha muita fé, né, no Senhor, em Deus, mas eu sempre tive sede de ter um lugar que eu realmente tivesse experiências com Deus e tudo, né? Então, assim, a minha avó, ela era essa pessoa que tinha um contato com o espiritismo e ela, em um certo momento da vida dela, foi tanto problema que ela resolveu ir para outros lugares. E aí ela foi para a Igreja Batista, lá em Brasília, uma época, e aí ela me levava, né? Arrastava a gente para ir. Mas, assim, nunca tinha me tocado, assim, nada me tinha me tocado, assim, nessa área, assim, né? Do lado espiritual, né? Então eu meio que estava errante, assim, sabe, irmã? Eu tinha vontade de conhecer, ter experiências com Deus, tinha vontade de conhecer a palavra, mas eu não tive esse caminho, né? Assim, dentro da minha família, né? E aí no meu trabalho eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, né? Que ela era casada com um irmão da igreja, né? Que é o Luiz Eugênio. E aí ela me convidou um dia para um grupo familiar na casa deles, né? E aí foi que tudo começou, assim, que eu fui ouvir da palavra de Deus. O irmão era uma benção, assim, é uma benção, né? Ele tem essa coisa do falar, assim, do ministério da palavra, e aquilo me encantou, assim, né? E aí eu comecei a frequentar a casa deles e o grupo familiar, e aí depois de um tempo comecei a ir nas reuniões de domingo, e aí o Senhor me ganhou, sabe? Eu comecei a ter as minhas experiências, assim, com o Senhor. E eu tinha uma relação com Deus, assim, meio uma coisa de culpa, sabe, irmã? Porque eu me envolvi com meu marido muito jovem, e aí a nossa relação, eu tinha aquela coisa do pecado muito forte em mim, aí eu me afastei de Deus, assim. Apesar de eu procurar Deus do meu jeito, né? Das minhas orações e tal. E pelo fato da gente ter se envolvido jovem, eu tive uma filha também muito novinha, eu meio que falei, Deus não me quer mais, né? Então eu vivia com esse engano dentro de mim, né? E eu fiquei esses anos todos, assim, eu fui conhecer a Igreja do Senhor Jesus em 2007, então já tinha muitos anos, né? A minha filha nasceu em 91, né? Então eu nem sei calcular aí, ela tinha 15, 16 anos nessa época, né? E aí foi aí que o Senhor foi começar a me mostrar, né? Que essa coisa da vergonha, né? De achar que Deus não te ama mais, do pecado que te afastou de Deus. Aquilo é tudo mentira, né? De Satanás para nos afastar mesmo, né? E aí foi aí que eu comecei a buscar a palavra, comecei a ter acesso às coisas do Senhor. E o Senhor começou a descortinar muitas coisas na minha vida, né? E mostrar que a gente tem que o Senhor nos quer mesmo, que Ele quer que a gente busque a palavra, que a gente pode ter experiências com o Senhor, né? E aí foi que tudo começou, assim. E aí, irmã, eu senti desejo de me batizar, né? Assim, os irmãos foram fazendo um trabalho de base ali comigo, né? Tinham outros irmãos. Apacentando. Foram apacentando, os irmãozinhos da época. E aí eu senti o desejo de me batizar e me batizei. E aí o Senhor, através de mim, irmão, foi ganhando a minha família, né? Aí depois aí foi... Mas assim, irmão, o que era o antes e o depois, assim, que eu posso dizer? Irmã, assim, o Senhor mostra que a gente é tão pequeno, né? Que a gente é tão egoísta, que a gente é tão cheio de justiça própria, né? Cheio de pensamentos e... sei lá, tanta coisa que Deus começa a revelar para nós aos poucos, né? Que tanta coisa que tem que tirar de nós e tanta coisa para ser removida, é tanta coisa para nos transformar, né? Renovar a mente mesmo, passar a ver a vida de uma outra forma, né? E aí o Senhor foi mostrando, né? Nossa, essa coisa do ego também, né? Muito grande dentro da gente. E foi assim, né? Que
o Senhor foi transformando mesmo coisas bem grandes dentro de mim, sabe? Que bênção, né? Como Deus, ele enxerga aqueles que são dele, né? Que lá no meio de tantas pessoas, Deus sabe aqueles que estão ali sedentos da verdade. E Deus, quando ele chega no nosso coração, ele vem e dissipa, né, todas as trevas, todos os enganos. E é como diz na palavra, né, como uma terra seca, né, assim somos nós. E daí quando chega a água, que é a presença do Senhor, parece que tudo é resolvido, tudo é dissipado. Num piscar de olhos, a graça do Senhor vem e preenche todo o nosso coração. É isso mesmo. E é bem por aí, né, irmã? Assim, a gente fica num deserto, né? Quando a gente não tem o Senhor mesmo, né? Muita sede. E quando eu recebi esse convite, irmã, vou falar pra você que eu senti algo diferente, assim, me tocou na hora. Que a irmãzinha falou assim, você não quer ir lá na minha casa? A gente faz uma reunião, estudo bíblico. E na hora eu senti, assim, um toque diferente do Senhor, sabe? E eu só precisei me entregar, sabe? E acreditar naquilo que eu estava sentindo, sabe? E aí o Senhor foi fazendo, assim, nesses anos todos, tantos quebrantamentos, irmã, muitos mesmo, sabe? E eu vou te falar, assim, ontem aqui no seminário, né? Nossa, o Senhor me mostrou, assim, que tem tanta coisa ainda, sabe, irmã? Para mudar e tanta coisa para renovar. E eu até tive uma revelação, assim, falei, Senhor, eu oro tanto pelas coisas do Senhor, assim, pelas outras pessoas. E tá faltando oração para mim, sabe, irmã? Não ando orando para mim há muito tempo, assim. E como eu careço, sabe, do agir do Senhor, né? E o Senhor quer fazer coisas ainda. Então, o Senhor me revelou muito isso, assim, ontem, sabe? Uma bênção. Muita coisa a ser feita ainda, né? E que bênção, né? A gente descobrir que a gente ainda tem um caminho pela frente, né? Quando Deus fala conosco, Deus expõe para nós. Porque eu penso que a pior coisa que tem é a gente viver o engano de que a gente tá certo, tá pronto e que tá tudo bem, quando na verdade não está, né? A pior coisa, eu penso assim, é a gente viver assim, né, achando que, por exemplo, tendo engano de que a gente é perfeito, que tá tudo bem, e a nossa realidade não é essa, né? Então, quando Deus fala conosco e nos expõe, a gente fica feliz, né? Porque Deus está investindo em nós. Deus está dizendo, ó, tô contigo e tu vai crescer, né? Nós vamos trabalhar determinadas coisas, mas tu tá no caminho certo, né? Amém. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos, aguarde. Janela do Céu.